10. Livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, do versículo 1 ao 15. À medida que for encontrando, vão dizendo amém. Quanto vocês acham aí? Deixa eu falar uma coisa. Igreja, a partir de amanhã, segunda-feira, nós vamos ter o culto de oração. O culto de oração será realizado às noites, porque é o horário que todos podem aparecer. Então eu quero que a gente se reúna para fazer um culto específico apontando para a oração, só para a oração. Amém? Faremos alguns pedidos de oração e uma breve reflexão, poucos minutos, para a gente focar mais em oração, porque a igreja necessita de oração. Uma igreja forte é uma igreja que tem conhecimento, mas é uma igreja que ora. Aí, 7 horas da noite, nós estaremos aqui para dar início ao culto de oração. Amém? Espero contar com todos. Amém? Todos encontraram, né? Farei a leitura. Romanos 10, do 1 ao 15. O texto diz assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreveu assim a justiça que procede da lei: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não diga em seu coração, quem subirá aos céus, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele confia, que nele crê, jamais será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem for enviado? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anuncia as boas novas. Amém? Essa carta aos Romanos, nós sabemos que o autor dela é o apóstolo Paulo, e ele escreve essa carta com um objetivo. O objetivo do apóstolo Paulo, ao escrever esta carta aos Romanos, era buscar apoio da igreja de Roma para a sua obra missionária, porque o propósito dele era ir até a Espanha
só conhecia essa igreja porque ouviu falar dela. Mas até então Paulo não tinha visitado essa igreja. Algumas pessoas chegam a pensar que Paulo fundou essa igreja, mas nós não temos nenhuma prova concreta de que Paulo fundou essa igreja, porque Paulo demonstra que não conhece essa igreja pessoalmente. Ele até faz plano de visitar. Se ele conhecesse, ele dava detalhes dela acerca do conhecimento que ele tinha. Então, o sonho do apóstolo Paulo era de poder evangelizar a Espanha. E ele escreve no capítulo 9, mostrando que os judeus não aceitaram a justiça de Deus. A justiça que vem de Deus, através do Filho de Deus veio. No capítulo 9, eles rejeitaram. No capítulo 10, ele fala da rejeição presente do judeu, que os judeus estão rejeitando. Já no capítulo 10, 11, ele fala da fé que os judeus vão demonstrar ainda no futuro, trazendo a glória futura para o povo de Israel. Amém? Depois dessa breve introdução, agora nós vamos entrar numa exposição. Você sabe o que significa exposição? Exposição é quando você pega um texto e põe ele todo em ordem cronológica, na sequência. Aí é a exposição. A exposição ela só é uma exposição se ela tiver 3 verbos. O primeiro verbo é a leitura do texto. Tem que ter a leitura do texto para que a gente possa saber de onde o pregador vai falar. Depois, a explicação do texto. Como que nós podemos adquirir conhecimento se ninguém explicar? E, por fim, a aplicação do texto. E a aplicação do texto é muito importante. Não adianta a gente tomar o conhecimento e não saber aplicar na nossa vida, no nosso tempo. Por isso, eu gosto de trabalhar com exposição. É a maneira mais correta que eu encontrei para ensinar. Vamos acompanhar dentro da Bíblia, irmão. Não feche sua Bíblia. Vamos acompanhar o texto para que a gente tome o conhecimento do que vai ser dito. Verso 1, o apóstolo Paulo inicia o texto demonstrando o seu amor pelos judeus, pelos seus conterrâneos, pelos seus compatriotas. Ele diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração em favor deles é para que sejam salvos. Verso 2: porque dou testemunho a favor deles, de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Os judeus, eles tinham zelo, como o apóstolo Paulo também tinha zelo. Nós, baseando na história do apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo, nós vamos compreender que o apóstolo Paulo, ele era um homem muito zeloso. Ele aprendeu aos pés do grande Gamaliel a doutrina do judaísmo. Então, para ele, qualquer outro ensino seria seita, considerado como uma seita. Quando Cristo surgiu, ensinando um novo ensino, que era o cristianismo, para Saulo era um desvio, era uma seita sendo introduzida no meio do judaísmo. Então, Saulo perseguia Cristo, que era chamado por caminho, e perseguia os judeus que estavam convertidos ao cristianismo, porque ele entendia que ele deveria matar, exterminar todos que seguiam o caminho, que seria Jesus Cristo, porque eles entendiam que era uma seita. Como eles eram zelosos, eles defendiam o judaísmo, né? Eles eram judaizantes, defendiam o judaísmo, por isso eles entendiam que deveriam perseguir, se possível, até a morte. E Paulo era uma espécie de oficial, ele tinha poder para prender as pessoas. Chega lá, mandava prender as pessoas, e fazia com que as pessoas blasfemassem o nome de Jesus. Quando ele chegava perto de uma pessoa que ele prendia, ele dizia assim: você negue Jesus ou eu te prendo. Você negue Jesus ou eu te mato. Você negue Jesus
E quando ele é convertido, ele faz o oposto. Agora ele sai de casa em casa pregando o evangelho, salvação para os cristãos. Ele diz que o desejo do coração dele é que os seus compatriotas sejam salvos. Paulo é um homem instruído dentro do cristianismo, depois da conversão, mas ele é um homem fervoroso na oração, na súplica. Ele era intercessor, ele intercedia por aquele povo direto, ele amava o seu povo. Uma coisa que nós vamos aprender aqui é que nós devemos amar a igreja. A igreja deve ser uma igreja que ame, porque se você não amar as pessoas, você não vai pregar para elas. Como você pode pregar a salvação quando você não ama? Então, o primeiro ponto aqui é o amor. O amor que a igreja, que o pregador deve ter, que a igreja deve ter com as pessoas. Paulo demonstrava isso. Se nós vamos para Filipenses, um pouco mais adiante, Filipenses capítulo 1, verso 3, nós vamos ver que Paulo até aceitaria adiar a sua viagem para o céu por conta do seu povo, pelo tamanho do fervor que ele tinha ao seu povo. Filipenses capítulo 1, verso 23 e 24, vou fazer a leitura. Diz assim: estou cercado por dois lados. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue vivo. Ou seja, o amor de Paulo pelo seu povo era tão grande, que mesmo ele desejando estar com Cristo e para o céu, ele preferia estar vivo, para estar no meio do povo, para ensinar aquele povo, porque ele entendia que os judeus estavam perdidos. Os judeus negaram a Cristo. Então, e o apóstolo Paulo, entendendo que o único meio de salvação era Jesus, e como o judeu não cria em Jesus Cristo, ele compreendia que os judeus estavam totalmente perdidos. Então, a vontade dele era de, se possível, adiar a ida dele para o céu e permanecer vivo, para instruir aquele povo, agora no cristianismo, na fé em Jesus. Aí vai volta um pouquinho mais, no capítulo 9, e verso 3, diz assim, capítulo 9, verso 3 de Romanos, diz assim: porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Preste atenção, o que ele está dizendo aqui é algo muito forte. Eu mesmo desejaria ser amaldiçoado. Amaldiçoado é anátema, é alguém que está condenado. Quando você considera alguém amaldiçoado, você está dizendo que ele é condenado. Ou seja, o apóstolo Paulo desejaria ser condenado a ir para o inferno no lugar dos irmãos dele, no lugar dos compatriotas dele. Se fosse possível trocar a sua salvação pela salvação do judeu, ele disse que estaria disposto a fazer isso por amor dos seus irmãos. Pensa no homem fervoroso. Assim deve ser a igreja, por amor daqueles perdidos lá fora. Não, nós temos que se compadecer daquelas pessoas. Olha, hoje é uma data de 24 de maio, aniversário da cidade. E o que o aguarda esse povo lá fora é uma festa que só Deus sabe como vai terminar. Muitos hoje morrem. Alguns em Miguel Alves é possível que não amanheça vivo por conta dessa festa. Outros feridos, outros doentes por conta dessa festa. Ou seja, uma festa dessa daí, grande, um grande evento, uma data esperada durante o ano todo, as pessoas se preparam ou se despreparam justamente para ela. Ou seja, as pessoas fazem de tudo para estar nessa festa aí. Não precisa nem convidar. Vai estar lotado. Só Deus sabe quem vai sair bem, como chegou amanhã. Talvez se você rodar 7 horas da noite, você vai ver gente cair no meio do caminho, vomitando,
outros sem saber nem onde que mora. O mundo é assim, irmão. Se a gente não se compadecer desse povo, a igreja não se compadecer, quem vai se compadecer deles? O mundo faz é mangar, sambar, convida aquela pessoa para ir beber, mas depois fica mandando deles. O amor de Paulo é um amor muito grande pelos seus compatriotas. No verso 3, acompanhe, diz assim: desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Ou seja, os judeus desconheceram a justiça de Deus, porque eles não creram quando Jesus se denominou o Cristo, o Salvador, o Messias da promessa. Eles rejeitaram. Um dia Jesus chegou em sua cidade natal e eles disseram assim: não é este o filho de José e filho de Maria? Não estão aqui os seus irmãos? Será que de lá da Galileia pode sair alguma coisa boa? E a palavra diz que Jesus não realizou nenhum sinal lá, cada dureza no coração deles. A gente, irmão, às vezes somos rejeitados pelos nossos, principalmente pelos da casa. É os mais fáceis de nós ser rejeitados. Jesus foi rejeitado pelos próprios da sua terra. E Jesus era judeu. Jesus veio para os judeus. E o primeiro povo a ser chamado foi o judeu. Mas quem foi que disse que os judeus creram? Os judeus rejeitaram, escarneciam de Jesus, zombavam de Jesus, chegavam a dizer que Jesus tinha demônio. Não vai ser diferente conosco. O apóstolo Paulo chega a dizer: aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. Ou seja, as pessoas vão escarnecer de nós, da nossa fé, e zombar de nós, vão nos perseguir, assim como perseguiram Jesus. Principalmente os nossos, os próximos, parentes, familiares, os vizinhos, os da cidade. São esses os primeiros a escarnecer de nossa fé, a não aceitar a nossa fé. Por isso, irmão, muitos hoje estão fazendo igual os judeus da época. Muitos hoje estão desconhecendo a justiça de Deus. Você sai nas ruas e prega Jesus para essas pessoas, ela diz que não precisa de Jesus, crê em Deus, mas rejeita Jesus. Uma vez que você diz eu creio em Deus, mas rejeita Jesus, você é um mentiroso. Não tem como você crer em Deus e não crer no Filho de Deus. Ainda que fosse possível você crer em Deus verdadeiramente, mas desconhecer o Salvador, você estaria perdido do mesmo jeito. Porque quem salva é Jesus Cristo. O Pai deu autoridade para o Filho. Jesus diz assim: eu recebi, a mim foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. É só Jesus que pode salvar. Se você disser eu creio em Deus, você não é salvo. Para você confirmar que você crê em Deus, você tem que crer no Filho de Deus. A palavra diz assim: quem tem o Filho, tem o Pai. Mas quem não tem o Filho, também não tem o Pai. E eles desconheceram. E quando uma pessoa desconhece a justiça de Deus, a graça de Deus, o que acontece? Quando a pessoa desconhece a salvação por meio da fé em Jesus Cristo, ela procura estabelecer o quê? Uma salvação própria, uma justiça própria. Foi o que os judeus fizeram. Como eles rejeitaram o Salvador, então eles procuraram uma justiça própria. Ou seja, olha o que o texto vai dizer. Desconhecendo a justiça que vem de Deus, estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitando à justiça que vem de Deus. Ou seja, eles foram tentar cumprir a lei, rejeitando a justiça de graça. Quando você fala com uma pessoa que é igual ao mesmo
passado, você fala, irmão, você não precisa fazer nada para ser salvo. Basta você crer, não é por obra. A pessoa já escarnece e diz assim, mas que salvação é essa, irmão? Salvação de graça? Que salvação é essa? Tem pastor que escarnece da graça de Deus. Diz que é uma graça maldita, uma graça que você não faz nada para merecer. Igual o judeu. O judeu também não quiseram a graça quando Jesus anunciou, porque era de graça. Eles queriam fazer alguma coisa para merecer. Mas Deus não deixou para que o homem fizesse nada, porque o apóstolo vai ensinar. É de graça, a salvação é pela graça, não por obra, para que ninguém se glorie. Porque se Deus tivesse dito assim, não, você deve fazer alguma coisa para ser salvo, de quem era o mérito? A glória seria minha se eu tivesse feito alguma coisa para ser salvo. Mas entendendo eu que não pude fazer nada para me salvar, eu dou glória a Deus. Entendeu? Os judeus tentaram cumprir a lei, se perderam, porque não foram capazes de cumprir a lei. Aí o texto vai dizer assim no versículo 4: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. E o fim aqui não é o ponto final, o fim aqui não é término, o fim aqui é cumprimento. O cumprimento da lei é Cristo. O que a lei faz? Quando você olha para os 10 mandamentos, você vê que é impossível de você cumprir. É a lei. Então o que ela faz? Já que você não consegue cumprir ela te empurra para Cristo na cruz. Ela te empurra, te impulsionando para ir para Cristo. Quando você vai até Cristo pela fé, crer e justificado, o que Cristo faz? Ele te manda para a lei novamente. Agora, já justificado pela graça, agora você vai e cumpre os preceitos da lei. Agora não mais para a salvação, mas para a santificação. A lei ela vai te santificar. Depois que você é justificado pela fé, você cumpre a lei. Agora você honra a Deus. Agora você ama só um Deus. Agora você não faz imagem de escultura. Agora você honra pai e mãe. Agora você não rouba. Você não furta. Você não dá falso testemunho. Agora você não cobiça as coisas alheias. Por quê? Porque agora você entende que foi salvo. E como salvo, o Espírito de Deus que está dentro de você te conduz para a lei, para a tua santificação. Então o cumprimento da lei é Cristo para a justiça de Deus. Se você disser assim, irmão, eu não quero essa justiça porque é muito barato, de graça, não, eu prefiro fazer alguma coisa, você está condenado. A palavra de Deus diz em João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 36, vai dizer assim: aquele que crê no Filho terá vida, mas aquele que rejeita o Filho não terá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A partir do momento que você rejeita em seu coração o Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre você, você já está condenado. E a condenação, assim como a salvação, quando você crê, inicia aqui, a condenação também inicia aqui. João capítulo 3, voltando um pouco mais no verso 17, vai dizer assim: verso 16 vai dizer assim: Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Aquele que crê nele não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Ou seja, qualquer pessoa que rejeitar em seu coração o Filho de Deus já está condenado, está sendo uma sentença, condenação. Só Jesus, irmão, devemos entender que é só Jesus que pode nos salvar. Amém? Verso 5 diz assim, preste atenção: ora, Moisés descreveu assim a justiça que procede da lei: aquele que observar os seus preceitos viverá por eles. É simples assim. Se você for capaz de cumprir a lei, você vai viver pela lei. Não é lógico? Se a lei de Deus é para ser cumprida,
e é santa, se você cumprisse ela, se nós fosse capaz de cumprir a lei, nós era santo, assim como Jesus foi santo, porque ele foi o único que cumpriu. Mas, entendendo que nós não somos capazes de cumprir a lei, naturalmente, então, é por isso que nós recorremos à graça. Porque nós não podemos se aproximar de Cristo pela lei. A lei é impossível de ser cumprida. Qual é o objetivo da lei? Por que Cristo deixou a lei? Por que Deus determinou que Moisés escrevesse a lei em tábua de pedra? A lei, irmão, ela não veio para salvar. Às vezes a gente tem uma ideia de que a gente pudesse cumprir a lei, a gente ia ser salvo. Como se a lei fosse para salvar, mas não é para salvar. A lei de Deus, ela é simplesmente para revelar quão pecador nós somos. Romanos, capítulo 3, vai dizer assim: para que toda boca se cale, todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Baseando em quê? Na lei. A lei, ela vou ilustrar. A lei é como um farol de noite. Imagina se você está andando de noite, de moto, aí você tem um obstáculo na frente. A lei faz o papel do farol. Mas você acende o farol, ele traz um obstáculo. Pronto, é só isso que ela pode fazer. É revelar o pecado do homem. Mas ela não pode descer da moto, ir lá e remover o obstáculo. A lei não pode remover o nosso pecado. Ela só pode clarear para nós o nosso pecado, revelar o nosso pecado. Por isso que o apóstolo Paulo escreve dizendo que é para que todo mundo se cale, daqui a pouco todo mundo seja tampado no dia do juízo, e ninguém tem argumento para dizer assim: mas eu sou bom, eu mereço. Entendeu? Verso 6 diz assim: mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que ela diz? A palavra de Deus está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Ou seja, a lei da fé, a lei que vem através da fé, a graça, ela confirma conosco em nosso coração de que nós não precisamos subir ao céu para crer em Cristo, e nem precisamos descer ao abismo, como se Cristo estivesse lá embaixo, para crer nele, porque ela afirma o seguinte: que a palavra de Deus, ela está em nossos lábios, em nossa boca e em nosso coração. Entendeu? Tem gente que diz assim: irmão, eu só creio nesse Jesus se eu ver ele, como Tomé. Tomé diz assim: eu só creio se eu ver. Aí Jesus lá aparece para Tomé, para que Tomé possa ver. Manda Tomé tocar na mão dele para mostrar que está furado pelos cravos. Manda Tomé tocar no lado dele para mostrar onde a lança furou ele. Então Tomé crê, porque viu. Mas hoje Jesus não vai aparecer não, irmão. Naquele tempo Jesus estava ainda aqui na terra. Agora não, ele está no céu. Ele não vai aparecer como forma de um espírito para você. Ele está aqui, ó. Ele foi escrito, revelado em palavras para nós. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos vendo as pessoas anunciando a palavra de Deus. Que nós possamos crer pela mensagem no nome de Jesus. Porque se nós for esperar ver uma figura de um ser branco para crer, nós não vamos ser salvos. Porque é impossível de nós ver o Espírito. O Espírito não é matéria, o Espírito ninguém vê. Entendeu? O que você vai ver manifesto nas pessoas aí são demônios. Se manifestam em pessoas, se materializa. Os
demônios se materializam em pessoas, viu? Dizendo que é o anjo mandado por Deus para vir até você trazer uma mensagem nova, uma revelação nova. Você não vê isso aí nas igrejas hoje, dizendo assim: irmão, eu tive um sonho, Deus me falou isso e isso para me ensinar a igreja. Não tem mais revelação nova. Deus se revelou de várias maneiras aos nossos pais, pelos profetas, por fim, pelo Filho. E o Filho está aqui escrito, é a palavra de Deus. Não tem mais revelação nova, encerrou. Ela foi progressiva até Jesus. Quando chegou em Jesus, ela encerrou. Não tem mais progressividade da revelação para a igreja. Só Jesus, Ele está aqui, ó. Nós temos que crer pela palavra de Deus. Amém? Porém, o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Entendeu? Cristo é a palavra da fé que nós pregamos. Aqui é Cristo. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus em voz alta? Leia em voz alta. Aí você vai ouvir a voz de Deus. Amém? Versos 9. Verso 9 diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que é necessário que nós confessamos com os lábios e com o coração nós cremos. Às vezes nós confundimos esse texto, entendendo ele de forma errada. Às vezes ele diz assim: irmão, mas eu confessei Jesus na minha igreja. O pastor me chamou lá na frente, eu fiz a confissão. A confissão de Jesus aqui não é esta, não. Não é de você vir aqui, não. Se você for prestar atenção, todos os membros da igreja vêm e fazem aquele ato simbólico, né? Mas nem todos são salvos. A maioria das pessoas que fazem aquele ato simbólico não permanece na igreja. Volta para o mundo de novo. Porque aqui dali não é a confissão que Jesus, que Paulo colocou aqui na carta aos Romanos. Como que você vai confessar a Jesus que você realmente o salva? É vivendo, na prática, o seu dia a dia, o seu testemunho. Você vai falar de Jesus, você vai ser honesto em seus negócios, você vai parar de mentir, em vez de mentir, falar a verdade, em vez de mentir, de contar piada, contar história, vai falar de Jesus. Tem desejo para que outras pessoas sejam salvas. Você não tenta fraudar documento, papel para adquirir um sucesso. Você tem que ser honesto em tudo. É assim que a gente pode testemunhar. E outra, a salvação não é pelo que você fala. O segundo versículo que nós lemos aqui, desses dois, vai falar que é o coração se crê para a justiça. O que salva é a justiça. Então a salvação vem pelo coração, não pela boca. Não importa o que nós falamos, nós vamos ver aí, ó. Diversos pastores, eu creio que vocês também vão ver. Diversos pastores pregam o evangelho, mas não são salvos. Diversos missionários pregam o evangelho, não são salvos. Porque você não é salvo pelo que você fala, você é salvo pelo que você vive. Porque quando você crê no coração, entendeu? Você vai produzir frutos. O que pode identificar nós como povo de Deus são os frutos. Jesus ensinando o Sermão do Monte, ele diz assim: pelos vossos frutos vos conhecereis. Entendeu? É pelos frutos. Uma vez, quando ele ia voltando para Jerusalém, ele sentiu fome e viu uma figueira na beira do caminho. Ele foi lá procurar fruto, porque a figueira estava muito bonita, muito verde. Assim é muita gente, né? Muito frondoso, bonito demais. Entendeu? Elegante demais, achando que salva. Jesus foi lá e ciscou as folhas assim, ó, não botou nem
amaldiçoou e ela morreu na hora. Ou seja, Jesus não quer ver beleza externa. Jesus quer ver o coração transformado, coração verdadeiro, sincero para Ele. Entendeu? Com a boca, o meu texto aqui, a minha tradução não é muito boa. Ela vai dizer assim: com a boca se confessa para a salvação. Mas a tradução de vocês talvez esteja melhor. A minha é uma corrigida, essa tradução não está boa. Tem uma tradução aí que diz assim: com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa tradução é melhor. Porque com a boca nós confessamos a respeito da salvação em Cristo. Porque nós somos salvos, nós agora confessamos às outras pessoas que nós somos salvos. E não, Cristo me salvou. Eu era uma pessoa má, uma pessoa que fazia tudo que não presta, e Cristo me salvou. Nós estamos confessando a respeito da nossa salvação. Aqui a minha tradução botou confessar com a boca para a salvação. Aí muita gente pega esse texto e não visita os outros textos e vai tirar a conclusão errada, dizendo que você é salvo pelo confessar da boca. Não é. É pela fé que vem no coração. E todo salvo tem que dar frutos. Jesus ensinando acerca do semeador que saiu a semear, ele vai dizer que uns dá 100%, outro dá 70% e outro dá 30%. São colheitas, e cada cristão vai dar. Nem todo mundo vai produzir a mesma quantidade de fruto, mas dá fruto. Jesus em João capítulo 15 vai dizer: se as minhas palavras permanecerem em você, e você permanecer nas minhas palavras, vocês terão muitos frutos, e serão assim meus discípulos. Como que você pode ser discípulo de Cristo? Se você der fruto. E é necessário dar muito. Ainda que seja 30%, 70% ou 100%. Entendeu? Justificação, ela não tem grau. Justificação, você é justificado igual a você. Você é justificado, todo mundo é justificado igual pelo sangue de Cristo. Agora, a santificação, ela tem grau. Tem umas pessoas que são mais santas do que outras. Você deve concordar comigo. Tem pessoas que são mais fervorosas do que outras. Tem pessoas que se dedicam mais ao ministério. Tem pessoas que são mais piedosas. Entendeu? Isso é santificação. E é bom, porque a palavra de Deus diz que quanto mais santo você é, maior será o galardão. Amém? Não que você vai chegar lá no céu exigindo: ô Senhor, eu quero galardão. Não. É porque Deus mesmo, Ele já preparou o galardão para uns e outros não. Amém? Devemos dar fruto. Verso 11 diz assim: pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, em outra tradução, judeu e gentios, uma vez que o mesmo é Senhor de todos e rico para com todos que o invocam. Ou seja, não há distinção entre judeu e gentios. Gentios somos nós, judeus somos o povo israelense. Jesus foi enviado entre judeus. Naquele tempo, o evangelho estava limitado somente para um povo. Quando Jesus vem, ele amplia mais a área do evangelho. Agora, ide pelo mundo e pregai o evangelho por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora o evangelho foi espalhado para o mundo todo. Agora não tem mais distinção, tanto faz judeu como gentio, como grego, como nós. Aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. E outra, ele vai dizer assim: todo aquele que crê não será envergonhado. Isso significa que, se você crê em Jesus Cristo, no dia do juízo, no dia quando o Senhor voltar, no dia do Senhor, você não será confundido. Naquele dia, o Senhor vai olhar para você e vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai, para o gozo eterno que lhe deu preparado antes da fundação do mundo.
Entendeu? Isso é para nós confortar o nosso coração, irmão, porque muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que vão tentar enfraquecer a nossa segurança da salvação. Vão dizer, irmão, mas como é que você sabe que você é salvo? Entendeu? Como que nós sabemos? Pela fé. Pela fé nós esperamos pacientemente pelo dia do Senhor. Aquele dia que nós também seremos transformados, glorificados e teremos um corpo igualmente ao de Jesus. É pela fé, irmão, nós não devemos esmorecer não. O mundo vai questionar mesmo, porque eles sabem que eles não são salvos, porque eles rejeitaram, mas eles não vão querer a nossa salvação. O mundo sempre odiou Jesus. Por ele odiar Jesus, ele sempre vai odiar a igreja. Entendeu? O mundo, ele é regido, é governado pelo sistema. E o sistema do mundo, o sistema mundial, é anticristo, é anticristão. Entendeu? Tudo enquanto está ligado ao sistema, ele odeia a igreja. Nós vamos ver, irmão, que em alguns países hoje o cristianismo é proibido. Em alguns países hoje, você não pode se denominar cristão, porque senão você vai preso. O governo já está perseguindo a igreja. No Brasil ainda nós somos um país livre, por enquanto, porque eles já estão tentando colocar uma lei que determina local e horário para a igreja cultuar. Ou seja, logo essa lei ela vai ser aprovada e nós vamos ter local certo para cultuar e horário certo. Você não vai mais poder andar com sua Bíblia na mão. Você não vai mais poder pregar o evangelho para um vizinho, para um amigo, que você pode ser denunciado e preso. E talvez até condenado à morte, como em muitos países. As pessoas estão sendo condenadas à morte pelo nome de Jesus. Mas Jesus nos alertou isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A garantia de que nós devemos estar firmes é que Cristo venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, nós também venceremos. Porque Ele disse que eu estarei convosco até a consumação do século. Amém? Então, quando alguém chegar na sua casa e dizer assim, com um revólver na testa de você, e dizer assim, negue a Cristo ou você morra. Não negue, morra. É melhor morrer e ir para o céu do que permanecer vivo e ir para o inferno. Amém? Aí o verso 12 diz assim, 13, diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Preste bem atenção nessa palavra, invocar. O que é invocar? Primeiro, o que não é invocar? Orar. Orar não é invocar não. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. E orar, até os católicos oram. Que não conhece a Cristo, mas ora. É que eles chamam de reza. Ele só vai trocar o nome por reza. Mas é a oração. Ou seja, invocar não é orar. Invocar é quando você reconhece o seu pecado, a sua miserabilidade, e você diz assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia da minha alma, porque eu estou indo para o inferno. Quando você se derrama na presença de Deus, é a forma mais forte de uma súplica, de uma oração, é que ele chama invocar. É quando você clama por misericórdia para Deus. Porque você não vai ver o ímpio clamando por misericórdia pela sua alma. Você vai ver ele orando por bem materiais, por loucura, isso você vai ver. Mas clamando pela salvação, o ímpio, você não vai ver isso acontecer. Quem clama pela salvação, porque entende que é pecador, reconhece que é pecador, só aquele que Jesus Cristo tocou no coração dele. Aí esse vai clamar. É por isso que o texto diz que aquele que invoca é salvo. Não orar, mas invocar, suplicar pela sua salvação, pela salvação da sua alma, reconhecendo que é pecador, miserável e que está condenado. Amém? E para encerrar, foi 9 horas, eu vou fazer ele correndo aqui só para encerrar. Ele vai dizer assim, verso 14: Porque como pode
porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Preste atenção, que Paulo está querendo fazer uma viagem para a Espanha a fim de pregar o Evangelho, porque lá tem gente se perdendo. Aí ele vai dizer assim: e como essas pessoas vão invocar para ser salvas, se invocar o nome de Jesus? Como vão invocar se não conhece a quem ele deve invocar? E como eles vão crer nessa pessoa se não há quem fale, quem pregue? E como pregarão se não fores enviado? É necessário, irmão, nós como igreja entender que nós precisamos evangelizar. Nós precisamos fazer a obra missionária. Nós precisamos levar a salvação para essas pessoas. Deus é soberano para salvar quem Ele quer, mas Ele escolheu salvar pela mão de homens, de pessoas comuns. Ele escolheu usar você para fazer a obra, ou seja, você é responsável pela salvação de pessoas. O que Deus disse para Ezequiel? Analisando, Deus disse assim: filho do homem, se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e eu colocar a pedra de tropeço diante dele, e você não advertir, ele vai morrer, mas o sangue dele eu demandarei da tua mão. Você é responsável pelo sangue dele. Mas se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e eu colocar a pedra de tropeço diante dele, e você o advertir, o alertar, e ele não se desviar, ele morreu por sua própria conta, e você estará livre do sangue dele. Assim é com nós. Aí ele vai dizer: se eu disser para o ímpio que ele vai morrer, e colocar uma pedra de tropeço diante dele, e você o alertar, o advertir, e ele se desviar dos seus maus caminhos, se converter, você ganhou uma alma. Entendeu? A responsabilidade de ganhar alma é da igreja. Às vezes a gente quer entregar para o mundo. O povo do mundo que busca. Você nunca buscou o mundo fera do mundo sozinho. Foi preciso que Deus enviasse alguém até você, para que você ouvisse, para que você viesse. Assim são todos nós. Assim como nós precisamos de um empurrão de outra pessoa, eles também precisam. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus.